Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Parmegiano, sou engenheiro mecânico e consultor especialista em elevadores. Irei apresentar para vocês, síndicos e gestores de condomínio, quais são as soluções que eu posso oferecer a vocês a fim de melhorar os serviços e buscar redução de custo quando se trata de elevadores. Sou engenheiro mecânico formado pela Unesp, sou segundo oficial de máquinas da Marinha Mercante, sou período oficial formado pelo SEM de Rio de Janeiro, tenho mestrado em gestão de negócios pela USP, hoje tenho uma empresa de manutenção de elevadores no Rio de Janeiro chamada União Elevadores, na qual sou diretor executivo, e tenho ampla experiência em empresas multinacionais e hoje tenho a minha própria empresa e dou consultoria não só em condomínio, mas também para pequenas empresas de elevadores em São Paulo. Quais são os problemas que hoje eu percebi que vocês, síndicos e gestores, possuem? Hoje eu sei que vocês têm problemas com contratos, vocês não sabem, alguns de vocês, têm dificuldade de entender sobre as multas, como fazer a rescisão, quais são as normas, quais são as leis, sobre prazos, como escolher uma empresa de manutenção de elevadores, quais são as marcas, os fabricantes, o status de manutenção e os itens de segurança. Às vezes vocês têm a necessidade de entender como acionar o seguro, emitir um laudo fotográfico, um parecer técnico, uma eventual queima ou substituição de algum componente, e vocês, síndicos, precisam saber de quem de fato teve, qual foi a causa, se foi uma oscilação de energia ou se foi uma falha de manutenção. Então tudo isso eu sou capaz de ajudá-los, desde de cláusulas, a planejamento de orçamento, a verificar se o orçamento está em um valor justo, uma eventual obra, uma grande obra na qual vocês têm dificuldade de saber qual fabricante utilizar, qual tipo de material, qual produto. Então eu consigo ajudá-los, tá? Então vamos lá. Sobre contrato de multas, é bem comum os síndicos terem uma dificuldade sobre as multas. Às vezes a multa representa 40% do que falta para vencer, o contrato, sobre como a duração do contrato, as garantias, quais são as peças que cobre, que tipo de contrato que ele cobre, qual é a peça que cobre, qual é a peça que não cobre, como reincidir, se vale a pena reincidir. O outro item que eu vejo bastante dificuldade, são a parte de leis e obrigações, E eu consigo ministrar treinamento de conscientização, uma palestra no condomínio, a fim de explicar para o zelador, para o porteiro, os perigos do elevador, qual é a responsabilidade do zelador, do porteiro, a responsabilidade da empresa, do engenheiro, a responsabilidade do síndico, e todos os envolvidos. Então, assim, a gente sempre deixa claro que o elevador ele não pode ser comparado com uma bomba de piscina ou qualquer outro item de um condomínio. Então eu vou ao prédio e faço esse serviço também, se for necessário. Emito diploma, certificado, faço lista de presença, tudo isso para poder até deixar o síndico mais tranquilo referente aos elevadores. Eu também consigo, eu posso ajudá-los a entender sobre os valores, os prazos, a garantia de um eventual contrato, o tipo de serviço, o preço do serviço, a forma de pagamento, os documentos, as garantias, em quanto tempo, como vai se dar a obra, quanto tempo a obra será iniciada. Então consigo planilhar isso, deixar isso bem claro para que o síndico tome a decisão mais assertiva a fim de beneficiar o condomínio. Então todo o meu trabalho é voltado em atender os interesses do condomínio, tá, pessoal? Então às vezes o valor da obra é muito grande e o valor que o condomínio investe no meu serviço acaba sendo muito pequeno quando comparado com o custo de uma obra, E quando eu entro nessa negociação, nesse estudo, nessa análise, eu tendo a diminuir o custo da forma mais justa possível para a empresa e o serviço fica de qualidade para o condomínio. Eu também auxilio os síndicos e gestores a escolher a empresa, eu faço recomendações do síndico ir até a empresa, conhecer os diretores, verificar se a empresa possui engenheiro, quais são os documentos necessários para a empresa estar funcionando, se elas estão com as certidões em dia, os documentos em dia, se tem algum processo trabalhista,
quanto tempo a empresa está no mercado, qual o número de funcionários, qual é a frota, elas têm um processo de qualidade bem definido, um processo interno bem definido, como ela monitora os técnicos, como ela leva em consideração seus clientes, quais são os valores dessa empresa. Então tudo isso eu ajudo a empresa a escolher, né, e tomar a melhor decisão. Produtos fabricantes, né? Normalmente numa obra grande como troca de quadro de comando, uma modernização, uma adequação tecnológica, troca de limitador, cabo de tração, motor, máquina de tração, cabine. Então assim, o que é melhor? Revestir a cabine e trocar a cabine nova, trocar o quadro de comando, será que eu tenho que trocar a máquina e o motor de tração? Troco o cabo de tração ou não troco? Pode postergar um pouco mais ou não posso? Qual a melhor estratégia? A porta automatiza as portas, automatiza a porta de todos os andares, ou só do térreo e do subsolo, só os andares de comum. Enfim, tudo isso eu consigo ajudá-los, o condomínio, a tomar a melhor decisão, além do que planilhar as empresas. Eu faço um edital, né, na qual eu deixo isso padronizado para as empresas escolher a mesma marca, o mesmo fabricante, o mesmo tipo de produto. Né? Lembrando que hoje no mercado de elevadores é globalizado e as empresas podem sim ter uma redução de custo comprando fiação. Uma fiação, por exemplo, uma fiação elétrica que vem da China e apesar da bitola, o diâmetro, as dimensões atender a norma brasileira, quando você corta essa fiação, ela tende a ter um fiozinho só de cobre. Então, eu ajudo a escolher, coloco as marcas dos fabricantes e não só as especificações técnicas. Então, eu com certeza consigo ajudar muito na hora de escolha de fabricantes e a empresa em si, tá? E o status também, eu consigo verificar também o status de manutenção e os itens de segurança. Muito comum também o serviço que eu presto, eu vou até o prédio, verifico as condições do poço, passadiço, itens de segurança, quadro de casa de máquina, quadro de comando, topo de cabine, operador de portas. Enfim, eu verifico se a empresa emitiu as últimas RT, se a manutenção está em dia. Eu faço um relatório fotográfico, emito o relatório fotográfico junto com a RT. Então isso também auxilia o síndico, o condomínio, né, o gestor desse condomínio, a ter um respaldo sobre se os serviços estão sendo feitos conforme contrato, conforme o que foi combinado entre condomínio e a empresa conservadora mantenedora dos elevadores. Laudos e pareceres, quando o condomínio sofre quando faz necessário trocar uma peça por uma eventual oscilação de energia, ou a empresa condena um determinado item que tem um alto valor para o condomínio, um alto custo para o condomínio, eu posso interferir de uma forma neutra, né, e verificar qual foi a condição do desgaste, né, da queima, se deve acionar o seguro, se deve acionar a companhia de energia, né, concessionária, se deve discutir isso com a empresa em questão. Então isso eu limito um parecer, um laudo técnico, um relatório fotográfico, tudo com RT, né, a fim de realmente eu atesto aquela conclusão técnica, né? Voltando na parte de modernização, né, uma obra grande, uma obra às vezes que pode custar 500, 1 milhão de reais, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, eu elaboro um edital a fim de que todas as empresas enviem um contrato, uma proposta baseado no edital. E o edital ele faz parte integrante da cláusula das empresas. Então é um edital que favorece o condomínio, protege o condomínio, né? Ele não é um contrato leonino, no qual só protege o condomínio, né? Mas é um contrato justo, na qual, por exemplo, né, se a empresa contratada na moderação atrasa um cronograma estipulado, o condomínio se dá tem motivo para poder atrasar o pagamento de uma parcela, uma eventual parcela dessa moderação dessa obra grande, além do que também o edital ele tem uma tabela de materiais de fabricantes que eu estipulo, na qual a empresa que vai gerar o orçamento e vai dar a proposta tem que ser vinculada a essa tabela de materiais de fabricantes. Coordenar a obra de elevadores. Quando a obra está ocorrendo, é muito comum síndicos e gestores me contratarem para observar se a obra está correndo conforme combinado, conforme contrato, conforme edital. Eu faço checklist na hora da entrega da obra, verifico os prazos, verifico se a obra está andando conforme combinado, se as peças estão sendo trocadas, se as peças estão conforme o fabricante, conforme a lista de materiais, a tabela de materiais que eu coloquei no edital. Então tudo isso eu faço no final, emito um relatório fotográfico de antes e depois, com RT também, para poder proteger o condomínio, tá, pessoal?
Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu consegui apresentar um pouco da minha pessoa, do meu trabalho, do serviço que eu posso prestar para vocês. Eu acho que eu consigo sim ajudá-los, né? O custo de investimento no meu serviço eu tenho certeza que vai ser ilusório perto da economia e na dor de cabeça que vocês evitarão, que vocês deixarão de ter, né? Quando tiver com toda essa documentação que eu vou pedir, que eu vou gerar, que eu vou emitir, que eu vou elaborar a fim de proteger o condomínio. Tá? Muito obrigado. Aí tá o contato do meu telefone, tá? E o meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato, esse telefone celular é o WhatsApp, tá? Eu sempre estou com ele, você pode me ligar, vocês podem me ligar e será um prazer conversá-los. Lembrando que meu trabalho vai sempre um pouco além do meu escopo, né? Eu sempre acabo se tornando um colega mesmo e auxiliando em tudo, porque é um prazer ajudá-lo. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, né, em promover acessibilidade e mobilidade, e eu faço isso com muito prazer e meu trabalho vai muito além além do meu serviço, conforme eu expliquei nos slides anteriores, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, abraço, fiquem com Deus.